O vídeo de hoje é sobre a Coelce. A Coelce é a distribuidora de energia do estado do Ceará e ela faz parte do grupo italiano Enel. Então, tem muita gente, tem muito analista e casa de análise recomendando investimento nas ações da Coelce. Mas será que vale a pena mesmo investir na Coelce? Nesse vídeo eu vou fazer a avaliação econômico-financeira completa da Coelce. E ao final do vídeo vou dar a minha opinião se compensa ou não ter Coelce na carteira, ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like e bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal, fazer uma avaliação econômica financeira da Coelce. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e para isso eu peguei o balanço da empresa de 2020 a 2025, fiz uma reclassificação e consegui oferir aqui os três indicadores que para a análise dinâmica são fundamentais. O capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria, né? E para começar a entender que empresa que é essa, eu gosto de pegar o último balanço disponível e fazer aqui um gráfico de blocos, né, evidenciando a estrutura financeira da empresa. E aí, pessoal, olhando essas informações que estão na tela, o que eu vejo? Eu vejo uma empresa péssima, horrorosa, terrível. Eu só vejo números vermelhos na minha tela, pessoal. Então é complicado, né? Mas vamos analisar devagarzinho aqui. Analisando aqui o gráfico de blocos, né? O que tem de importante aqui é o seguinte. O capital de giro, ele deixou de ser fonte de recursos, né? E passou a ser aplicação, né? Isso significa que o capital de giro da empresa é inexistente. E ele é inexistente em quase 3,5 bilhão de reais. E como esse capital de giro não existe, né, a empresa tem que financiar o seu dia a dia de alguma forma, né? E aí, o que ela faz? Ela vai no banco pegar dinheiro emprestado. E é por isso que o saldo de tesouraria, né, que representa as obrigações e os direitos de curtíssimo prazo, né, ele também está negativo em 3,3 bilhão de reais. Então a empresa vai no banco pegar dinheiro emprestado de curto prazo, né, para conseguir fazer a empresa girar, funcionar, porque o capital de giro dela é negativo, né? A necessidade de capital de giro também é negativa em 110 milhões de reais, né? E isso é uma aberração, né? Eu tomei susto quando eu vi esse número negativo aqui, mas é um número que tende a zero, né? Você pode perceber aqui que os números são bem baixinhos, né? Mas é interessante depois a gente avaliar por que a necessidade de capital de giro é negativa, né? Então, pessoal, num primeiro momento eu vejo uma empresa péssima, né? Que ela não tem capital de giro, ela financia as suas operações de curto e longo prazo com dinheiro de saldo de tesouraria, com dinheiro oneroso de curto prazo, com dinheiro de banco, né? Ok? Mas vamos dar uma olhadinha no gráfico, porque o gráfico ele denuncia as tendências, ok? Então bora lá. Esse aqui é o gráfico, pessoal. A linha vermelha é a necessidade de capital de giro, a linha azul é o capital de giro próprio e a linha amarela é o saldo de tesouraria, ok? E aí é aquilo, pessoal, a linha vermelha, a necessidade de capital de giro tende a zero, né? Nós vamos investigar por que existe essa anomalia, mas o que tem de importante nós entendermos aqui é que o capital de giro próprio, ele tem uma inclinação negativa e está mergulhando, né? Olha aqui, pessoal, isso aqui é um negócio atípico, né? Pega aí, eu acho que eu já fiz umas 60 avaliações de análise dinâmica em empresas da B3, né? E a gente vai perceber o quê? Que poucas empresas têm isso aqui. Eu acho que eu não estou me lembrando de uma situação tão atípica dessa, na qual o capital de giro ele mergulha com tanta força, né? Em 4, 5 anos, né? E aí o que acontece, pessoal? Como o capital de giro ele mergulha, né? E como a necessidade de capital de giro ela não tem como mergulhar junto, porque se ela fosse enormemente negativa, né? A necessidade de capital de giro negativa financiaria o capital de giro negativo. Mas isso não é possível numa empresa de energia, né? Isso seria possível sim em empresas que antecipam o seu recebimento. Empresas do tipo Odontoprev, do tipo Vivo, TIM, esse tipo de empresa que recebe antes para depois prestar o serviço. Mas aqui, no caso das elétricas, não, né? Ela primeiro presta serviço para depois receber. E é por isso que a necessidade de capital de giro ela tem de ser positiva e o fato dela ser negativa aqui é estranho, né? E aí, voltando ao capital de giro. Como o capital de giro ele mergulha, né? Então, o que acontece? Tem um buraco de todo tamanho na empresa e ele tem que ser financiado de alguma forma.
E a única forma que a empresa tem, então, já que ela não consegue se financiar no longo prazo, é se financiar no curto prazo. E aí, o saldo de tesouraria ele tem que mergulhar, né, contraindo empréstimos, né, vultuosos de curto prazo para financiar o capital de giro. Né? Então é aquilo. No slide anterior eu mostrei uma tabela e fiquei assustado. Aqui, quando eu coloco na tendência, a gente fica mais assustado ainda, ok? Agora vamos dar uma olhadinha na composição de cada uma dessas contas. E vamos começar pelo saldo de tesouraria. Esse aqui é o saldo de tesouraria e a primeira coisa que eu faço é avaliar a evolução do saldo. Eu percebo que o saldo de tesouraria é negativo e ele vem crescendo, né, de forma forte ao longo dos anos, né? E quando a gente avalia a composição da conta, né, salta aos olhos o volume de empréstimos de curto prazo que a empresa tem, né? É um volume crescente. Em 2020 era 820 milhões de reais, agora em 2025 está batendo 3,7 bi, né? Então, é uma empresa que se financia com dinheiro dos outros de curto prazo, né? É uma empresa que tem uma estrutura de saldo de tesouraria muito ruim. Mas, como eu sempre falo, pessoal, o saldo de tesouraria é uma conta errática, não é uma conta gerenciável, ela é simplesmente a consequência das ações gerenciais que a diretoria, que a empresa tomou e que essas sim impactam as contas do capital de giro e a conta da necessidade de capital de giro. O saldo de tesouraria é só a consequência, não é uma conta estratégica, ok? Vamos dar uma olhadinha na necessidade de capital de giro. Quando eu abro a conta da necessidade de capital de giro, pessoal, o que tem de importante? O que eu faço primeiro? Eu avalio o comportamento da receita, do crescimento da receita em função do crescimento da necessidade do capital de giro. Então, nós percebemos que a receita ao longo destes anos aqui cresceu 40%. Mas a necessidade de capital de giro não cresceu, andou de lado, né? Aqui, se for comparar, ela até diminuiu em 87%. E isso é uma aberração, né? Pessoal, a necessidade do capital de giro, ela aumenta na medida que o faturamento aumenta. Isso é normal. Mas por que isso é normal? Porque a necessidade de capital de giro, ela é composta por contas cíclicas, né? Por contas operacionais. Então, na medida que a empresa aumenta o faturamento, né? O seu contas a receber vai aumentar, os seus tributos vão aumentar, né? Suas obrigações com funcionários, suas obrigações com fornecedores, isso tudo vai aumentar. Então, o que acontece? Na medida que a receita aumenta, a necessidade de capital de giro ela tende a aumentar, principalmente numa empresa do estilo da Coelce, que é uma empresa de energia, ok? E aí a gente já fica assim pensando por quê, né? Por quê? E aí o que tem de importante? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu pensei assim, será que o problema está no contas a receber? E não está. Eu fiz análise de prazos médios de cada uma dessas contas, ok? E não está no contas a receber. E aí depois eu fiz até a evolução percentual aqui, mostrando que o contas a receber subiu de 1,4 bi para 1,9, e isso representa apenas 42%, e que bate com o aumento da receita, né? Então o contas a receber aumentou da mesma forma que a receita aumentou, né? Mas por que a necessidade de capital de giro ela não cresce, né? E aí eu abri essa conta aqui de outras obrigações, né? Essa conta ela teve uma evolução muito grande ao longo dos anos, subiu aí 84%, que é o dobro da evolução da receita, e a resposta está aqui. É essa conta que está ajudando a Coelce, né? Eu digo ajudando porque quanto menor for a necessidade de capital de giro, para uma empresa que não tem capital de giro próprio, melhor, né? Então, o que tem nessa conta aqui, né? E aí eu abri essa conta e essa conta está aqui, tá? Os pontos importantes são os pontos de verde, né? A gente percebe que essa conta sai de 725 milhões e bate 1,5 bi, né? O dividendos tem ajudado essa empresa a se autofinanciar, né? Então, ou seja, os dividendos a pagar, né? Eu não sei por que uma empresa dessa vai distribuir dividendos, né? Uma empresa que tem uma estrutura de capital horrorosa, uma estrutura financeira horrorosa, ela não deveria estar distribuindo nem um centavo de dividendos, né? Esse dinheiro aqui deveria estar dentro da empresa para ajudar a ficar menos ruim a sua estrutura financeira, né? Mas no que pega mesmo, pessoal, são esse grupo de contas verdinhas aqui embaixo, né? São o passivo financeiro setorial, a geração distribuída e obrigações de compartilhamento de infraestrutura. Essas contas, elas surgiram aí pelos idos de 2022, 23, tá? Aqui é 23, 24 e 25.
E essas contas são passivos que a empresa tem que pagar, né? E ela não está pagando, né? De alguma forma ela está conseguindo barrigar isso para frente, e isso tem ajudado a empresa a se oxigenar a nível de necessidade de capital de giro. Mas é uma estrutura péssima, né? Ok? Uma estrutura péssima. Vamos dar uma olhadinha no capital de giro. Em relação ao capital de giro próprio, pessoal, eu faço a mesma coisa. Quando eu abro a conta, a primeira coisa que eu olho é a tendência ao longo dos anos. E a gente percebe que, né, o capital de giro próprio ele está ficando cada vez mais negativo, né? E isso é muito ruim, né? Por que é muito ruim? Porque a empresa não está conseguindo se financiar, né, com as suas fontes de longo prazo, né? E quando a gente faz uma análise aqui mais superficial no capital de giro da empresa, nós vamos perceber que esse bloco de baixo aqui, que seriam as contas não cíclicas do passivo, né? Esse bloco aqui onde eu estou passando o mouse, pessoal, né? Aqui embaixo, aqui, quanto menor, né, for esses números, melhor, né? E exatamente o que não aconteceu. A Coelce, ao longo desses anos aqui, de 2020 para 2025, né, ela imobilizou aproximadamente 5 bilhões de reais em contas não cíclicas do passivo, né? No intangível, no imobilizado, né, em investimentos, em outros ativos não circulantes. Aqui eu acho que tem concessões estão aqui, os ativos de concessão, os ativos contratuais de concessão estão aqui. E aí ela colocou aqui 5 bilhões de reais. Mas o que acontece, pessoal? Isso tem que ser financiado pelas contas do passivo, né? E aí quando a gente avalia as contas do passivo, né, ela precisa de 5 bilhões de reais ao longo desses anos, né? 2 bilhões de reais ela conseguiu no patrimônio líquido, né, que são as contas do capital social, reservas de capital, reservas de lucro, esse tipo de coisa. E mais 400 milhões de reais ela conseguiu em empréstimos e financiamentos de longo prazo, né? Observe aqui que a empresa ela chegou ao ápice dessa conta aqui em 2022 e tem diminuído agora, tem diminuído gradativamente. Em 2025 está com 2,1 bilhão de reais, né? Então é uma empresa que ao longo desses anos imobilizou praticamente 5 bilhões no longo prazo, tá? Só que o capital social dela só conseguiu, o patrimônio líquido, só conseguiu financiar 1,9, ok? E os empréstimos só conseguiram 438 milhões de reais. Então falta dinheiro, né? Matemática simples. Pega 5, diminui de 2,5, falta 2,5, né? Então, no longo prazo, ela não consegue se financiar. E é por isso que a conta dela do saldo de tesouraria está virada lá em 3 bilhões de reais, né? Então ela pega dinheiro de curto prazo para fechar as contas de longo prazo, né? É uma empresa que ela até tem lançado aí debêntures, se me falha a memória, ela lançou debêntures agora em 2025, mas o volume de dinheiro que ela tem que colocar no longo prazo é muito grande, né? Ela precisaria lançar aí uns 4 bilhões de reais de debêntures, né? E ela não vai conseguir fazer isso, né? Ela não vai conseguir convencer investidores, pessoa física, investidores, pessoa jurídica, em aportar tanto dinheiro em uma empresa de tão pouca qualidade, né? Então é isso, né? Está mais do que evidenciado. É uma empresa que imobilizou algo em torno de 5 bi no longo prazo, né? Mas no longo prazo ela só consegue justificar 2,5, né? Então por isso que ela foi para o curto prazo para conseguir fechar a conta, né? Porque senão o balanço dela não fecha, né? Em relação à evolução do endividamento, né, nós percebemos, pessoal, que o endividamento da empresa está crescente, ok? Em 2020 era de 2,2 bi, agora está batendo 5,4 bilhões de reais, né? Então é uma empresa endividada, né? E como eu posso afirmar isso? Eu afirmo que existe um indicador que é a dívida líquida dividido pelo EBIT, né? E no caso da companhia, o que nós percebemos? Uma empresa que tem um indicador de 4,2, né? Normalmente, as empresas buscam um indicador de 1, 1,5, 1,2. Como a Cosel é uma empresa de energia, nós poderíamos admitir que esse indicador aqui tivesse algo em torno de 3, né? Mas está em 4,2. Então, já passou do razoável, né? E nós vimos que, mesmo assim, a empresa tem uma estrutura muito ruim, né? Então, o que acontece? É uma empresa endividada, né? E isso nós podemos constatar também com o resultado financeiro da empresa. Observe, pessoal, que em 2024 a empresa teve um resultado financeiro de 737 milhões de reais negativo, né? Em 2023, 790 milhões, né? Agora em 2025 ela já pagou 185, ok? Então é uma empresa que tem um endividamento relevante, ok? Na faixa de seus 5,2, 5,3, 5,4 bi.
tem um indicador de dívida líquida EBIT muito ruim e deixa na mesa muitos juros, muita despesa financeira, né? Uma empresa que está pagando aí na faixa de 700, 800 milhões de despesa de resultado financeiro líquido negativo, né? E isso é muito ruim. Aqui, pessoal, são os indicadores da DRE. Eu trabalho com somente 4 indicadores, que é o faturamento, o CMV, o EBIT e o lucro líquido, né? O que a gente percebe? Um faturamento que cresceu, sim, ao longo desses últimos anos, aí na faixa de 42%. O CMV está bem gerenciado aí na faixa dos 81%. Eu não estou falando que está barato ou que está pouco, não. Estou falando que ele está constante, tá, pessoal? Para ficar bem claro aqui. Uma empresa que gera um EBIT baixo, né, na faixa dos 14%, e um lucro líquido também baixo, né? Você pega aqui a média de 2023, 24 e 25, deve dar uma média aqui de 4%, 4,5%, né? Ok? Né? O que salta aos olhos aqui é o resultado financeiro, que come grande parte do EBIT. Então é uma empresa, sob o ponto de vista de performance também, sofrível. Eu acho que ela entrega pouco dinheiro, ok? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui só alguns recortes que eu peguei na internet, ok? O prazo de concessão da Coelce, né, está vencendo agora em 2028, né, e isso realmente gerou um entrave para a empresa, porque você tem uma empresa, um ativo ruim, né, uma empresa endividada, né, que foi colocada à venda, né, e que estava com um prazo de concessão terminando em 2028, né, então fica um pouco difícil você passar uma canoa furada dessa, né. E aí o que eles fizeram? Eles suspenderam o processo de venda enquanto resolve o processo da renovação da concessão, que está vencendo em 2028. Né? Esse prazo virou realmente um entrave para a companhia. Né? E é uma empresa que ela não é benquista no Nordeste, no estado do Ceará. Né? Ela tem índices de performance muito ruins, né? Aqui, né? O telejornal denunciando aqui, a Enel e o clamor dos cearenses, um contrato que não convence. Né? A turma quer tirar a Enel de lá, o pessoal não gosta da empresa. Né? Existem também processos aí, tentativas de reestatização, né? O deputado protocola projeto que propõe a reestatização da distribuição de energia lá, em virtude dessa performance sofrível da companhia. Né? Existem alguns deputados que estão propondo um plebiscito, né, para a população aprovar ou não essa situação da Coelce no local, né? Eles afirmam que a performance da empresa é péssima, né? A qualidade é péssima, né? Então fica um pouco complicado nesse sentido, né? A Coelce, ela agora, de forma emergencial, ela já anunciou um plano de investimento aí de 4,8 bilhões de reais para ver se convence a ANEEL, que agora vai ser tudo diferente, né? Que a performance dela nos últimos 20 anos foi muito ruim, mas agora vai ser legal, né? Não sei o que vai acontecer, né? E, de fato, ela já protocolou o pedido de renovação, ok? E agora está em fase de deliberação aí da ANEEL, né? Pode deliberar no sentido de sim ou de não. Eu até acho que vai ser renovado, mas, enfim, é uma empresa que tem resultados sofríveis, que tem uma estrutura financeira sofrível e que precisa investir aí 5 bilhões de reais aí de 2024, 2025, 2026, e isso sem contar os investimentos que ela vai precisar para frente, né? Pessoal, quando eu terminei a minha análise em relação à estrutura financeira da Coelce, eu fiquei muito preocupado. Mas por quê? Porque é uma empresa que tem capital de giro próprio negativo, necessidade de capital de giro próprio negativo e saldo de tesouraria também negativo. E isso é muito incomum. E no primeiro momento, quando a gente avalia essa necessidade de capital de giro próprio negativo, a gente fica até feliz, né? Porque necessidade de capital de giro próprio negativo significa que está sobrando recursos da parte operacional, do dia a dia, né? E parte desses recursos ajudam a financiar o capital de giro da empresa, né? Mas nós vimos também que essa necessidade de capital de giro, ela é praticamente insignificante, né? Ela tende aí 100 milhões para cima e 100 milhões para baixo. Então isso é praticamente insignificante. Vamos descartar a necessidade de capital de giro. E aí a gente vai ficar com duas variáveis, que é o capital de giro, né? E é o saldo de tesouraria. E a gente percebe o quê? O capital de giro próprio da Coelce está estimado em algo de 3,5 bilhão de reais negativos, né? E o pior de tudo é o seguinte, entra ano, sai ano, cada vez mais esse capital de giro próprio vai perdendo a qualidade e vai ficando cada vez mais negativo.
Isso significa que a empresa está se comendo, ela está comendo o seu capital de giro próprio e ficando a cada ano mais fraca, né? E aí é o seguinte, como a necessidade de capital de giro próprio tende a zero, né? E esse capital de giro próprio é tão negativo, precisa de dinheiro. Como a empresa vai conseguir fechar o seu balanço, né? Ela fecha através do saldo de tesouraria. Mas, pessoal, o saldo de tesouraria é basicamente 3 contas, né? Caixa, aplicações financeiras e empréstimos de curto prazo. O caixa e as aplicações financeiras da Coelce é praticamente insignificante, muito baixo, né? Então, a única forma da empresa fechar o balanço dela, conseguir se financiar tanto no curto quanto no longo prazo, né? É através de empréstimos onerosos de curto prazo, né? E isso é muito ruim. Então, a estrutura financeira da Coelce, ela é extremamente frágil, né? Demonstra ser uma empresa que tem incapacidade de se autofinanciar tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Então, é uma empresa que tem alto risco de liquidez. E alguma coisa tem que ser feita, né? Por quê? Porque cisnes negros acontecem. E se acontecer algum evento muito importante, o que pode acontecer com a Coelce é uma severa crise de liquidez que pode culminar num processo de inadimplência generalizado. Isso seria o caos para uma empresa listada em bolsa. A Coelce é uma empresa que tem uma dívida líquida muito elevada, de algo em torno de 5,2 bilhão de reais, né? E é uma empresa endividada, ok? E por que eu afirmo isso? Existe um indicador que é a dívida líquida dividido pelo EBIT, né? Que no caso da Coelce é 4,2. O ideal seria o quê? Para uma empresa normal, um indicador razoável seria de até 2. Para uma empresa de energia, até 3. Mas no caso da Coelce, nós temos 4,2, né? Mas nós sabemos que essa dívida ela não é suficiente para dar sustentabilidade em seu perfil financeiro. A empresa precisava colocar para dentro mais pelo menos 4 bilhões de reais, né? E se ela fizer isso, ela vai ter uma dívida líquida de algo em torno de 9 bilhões de reais. E aí esse indicador dívida líquida dividido pelo EBIT vai bater seus 7, por aí, nessa faixa, né? Então é uma empresa que tem uma estrutura financeira muito fraca. Ela tem até um EBIT razoável de algo em torno de 14%, mas como é uma empresa endividada, né, ela deixa na mesa aproximadamente 700, 800 milhões de reais de resultado financeiro negativo. Qual é a consequência disso? Um lucro pífio de algo em torno de 5 pontos percentuais. Como se não bastassem todos esses problemas de aspecto econômico-financeiro, a Coelce tem um outro grande problema na mão, que é a renovação de sua concessão que está prevista aí para 2028. Inclusive, a Coelce estava à venda, né? E ela só foi retirada desse processo de venda, dessa oferta de venda, em virtude da iminente término de sua concessão, né? Então, quem queria comprar uma empresa que está com a sua concessão programada para daí 3 anos, né? Ainda mais que a Coelce é uma empresa que tem péssimos indicadores junto à ANEEL, né? E é uma empresa que não é muito bem vista no Ceará. É uma empresa que tem performance muito ruim, né? A empresa ela não consegue atender a população do Ceará. Existe um movimento muito grande para que a sua concessão não seja renovada automaticamente. Alguns falam em fazer um plebiscito para consultar a população se quer ou não que a Coelce tenha sua concessão renovada automaticamente. Outros já estão falando sobre a estatização da empresa. Então, enfim, é uma empresa que não tem um cenário interessante. É uma empresa que tem graves problemas para a renovação da sua concessão e eu até acho que vai ser renovada, né? E se for, talvez seja até pior, né? Porque o plano de investimento para trazer mais qualidade para essa empresa é estratosférico, né? A Coelce já anunciou um plano de investimento para 25 e 26 de algo em torno de 4,5 bilhões de reais, né? Se essa renovação acontecer, esses 4, 5 bilhões de reais vão ser pouco, né? Vai ter uma necessidade de aporte até maior, porque a ANEEL não vai renovar essa concessão sem contrapartida e sem garantia que a Coelce vai melhorar a qualidade
de fornecimento de energia elétrica no Ceará. Então, pessoal, eu entendo que não faz o menor sentido investir na Coelce. Que me perdoem aí os analistas e as casas de análise que recomendam investimento nessa empresa. É um investimento de alto risco. É uma empresa que tem baixa qualidade econômico-financeira e é uma empresa que tem outros 3 grandes desafios, né? O primeiro deles, como eu já disse, é resgatar a sua credibilidade no estado do Ceará, né? O segundo problema seria conseguir a renovação de sua concessão, que vence em 2028. E o terceiro grande problema é que se ela conseguir realmente a renovação de sua concessão, será necessário vultosos investimentos para melhorar a qualidade do serviço que é prestado no estado do Ceará. Ok? Em virtude disso, tô fora. Recomendo muito cuidado. E aí, pessoal, vocês gostaram da análise? Se por acaso eu contribuir de alguma forma, já vale o like, né? Agora vocês já sabem. Muito obrigado, bons investimentos e fiquem com Deus.